marcas, elas podem estar condicionando ou podem te dar experiência. Quando uma marca te condiciona, é uma prisão. A gente está chamando de uma marca que você prende o pé lá e você fixa ali. Então você atua... Quando alguém faz alguma coisa negativa para outra pessoa, alguma coisa que a gente vai chamar que aquilo despotencializou outra pessoa, né? Quando alguém faz um ato que não é legal, aquela pessoa está sentindo uma dor. Não tem outra possibilidade. Ou ela está tentando se livrar de uma dor, ou por causa dessa dor ela está tentando ser feliz para sair dessa tristeza. Ninguém faz alguma coisa, ninguém, eu não consigo, até hoje eu não consegui ver alguém fazer alguma coisa para outra pessoa do mal, negativo, que não fosse, que prejudicasse, que não fosse o transbordamento de uma dor. Então, quando a marca, ela é uma dor que me fixa, e agora minhas atitudes, quando aquela marca é ativa, porque é uma coisa assim, eu tenho uma marca ali, e alguém fala alguma coisa que me remete àquela marca, e aquela marca me traz, então, uma amplitude. A outra coisa é quando alguém remete naquela coisa que é uma marca, aquela marca me dá uma reação. Ai, tocou na minha dor. Então, vou ter que transbordar a dor, né? Então, nunca a coisa em si é um problema, né? Assim, eu vejo que a oliveira, ela não se prende com o seu passado. Tipo, nossa, esse ano não vou dar fruto porque há 200 anos atrás eu tive uma marca que quase morri com ela. Então, ela não tem que se desprender do passado. Ela é o seu passado. E é o seu presente e é a mudança constante. A gente já tem outro tipezinho ali que a gente se prende, carrega, se identifica com o passado. Sei lá, você quebrou a perna quando tinha 3 anos de idade, então você... Ou nasceu daquele jeito, então agora, por isso, você fica... A gente se casa com o passado, né? Não integra ele. Por isso que a gente trabalha para libertar o passado, não é negar ele. Você quebrou a perna e quebrou a perna, e é isso aí. Pelo contrário, honra teu passado. Porque talvez você nem percebe que bom que você foi ter passado por aquilo, que necessário que foi. Talvez a gente nem percebe. Se percebe, beleza. Se não percebe, também beleza, porque não importa, na verdade. Tudo bem, é bom perceber, porque aí a mente fica tranquila, né? Mas o que foi, foi. E o que tinha que acontecer para te construir ou te desconstruir, aconteceu. Não depende mais da tua compreensão ou não. É que a gente tem a mente muito estimulada também, né? Imagina 4 ou 5 horas, nós, né? Todos os dias, no mínimo, né? Pensando. Então, a gente precisa dar uma contenção, porque nossa mente está bem, né? Mas assim, o meu passado passou, o que eu vivi. Está em mim hoje o que eu faço com esse passado. Se eu liberto, integro, aceito e sou ele e honro até. Eu lembro, eu tinha muito problema com o meu passado. Imagina, minha mãe. Eu sou irmã gêmea, minha mãe não tinha tempo para mim. Botou 40 crianças na sala da minha casa. A mulher montou na escola. Não chegava com 3 filhos. Foi montar uma escola na sala da minha casa. Ela ficava... Minha casa era cheia de crianças o dia inteiro. Se separaram. Meu pai foi morar na rua, cuidar crianças da rua. Catava os piolhos das crianças da rua, ensinava a ler. Mas ele não vinha me ver nunca. Eu não tive pai. Claro que eu tive pai, tá ali, aquele que morava na rua, né? Mas ele não vinha me ver, ele não catava meus piolhos. Pô, que passado terrível, que mais? A minha mãe me pegou de uma trença, marcas da Oliveira. Minha mãe, um dia eu estava com uma roupa que era muito sintética e eu não queria vestir ela porque me dava agonia. A minha mãe estava estressada, pegou minha trença, me levantou da trença assim, porque eu não queria. Que trauma! Agora eu não gosto de verde, era verde o negócio. Agora eu não visto mais verde. Toda vez que eu vejo uma roupa sintética, eu lembro que minha mãe levantou a trença, que horrível. Eu faço essa tortura comigo mesma. Sou eu que faço ela. Mas como sou eu que faço ela, e eu tenho esse poder, também eu tenho o poder de desfazer ela. Quando eu trabalho para voltar a um pouco, não é muito, é um pouco de fazer as pazes comigo mesma, de me honrar, de me amar, de assim, nossa, linda, te quero muito, sei lá.
o que for, como você é incrível, alguma coisa que eu preciso para estar bem comigo mesma. E eu começo a ter a força de me expressar um pouquinho aquilo que eu sou. Eu olho para o meu passado e digo, nossa, como é que eu nasci no lugar certo? Minha mãe me mostrou tudo. 9 anos de idade, eu estava sendo professora de uma escola. Minha mãe, nossa, que serviço aquela mulher. Eu não tenho nem que perdoar alguma coisa, entende? Porque a gratidão é, sei lá, a perfeição é tão... Não tem nem que... Vou perdoar o quê? Que ela me levantou pela trença? Perdoar o quê da minha mãe? Que ela botou 40 crianças na minha... Se ela só fez a minha escola ali, ela me deu de graça. Meu pai foi cuidar crianças da rua. Tudo bem, ele não me cuidou, mas eu estava bem cuidada. Minha mãe catava os piolhos, estava tudo certo. Mas ele me mostrou uma coisa que eu precisei muito depois, quando eu tinha as crianças, na casa das crianças, de ter o serviço pela criança, de ter um olhar, pelo menos, porque se fosse só pela minha mãe, talvez eu olhava só crianças que estão cheias, né? E eu fazia algo mais. Meu pai me ensinou a olhar crianças que precisam de outro tipo de cuidado, essa coisa mais de, sei lá, da violência, do abandono, e aceitar aquilo. Meu pai botava as crianças dentro do seu... Ele morava numa trailer, numa furgoneta, na rua, e ele botava aquelas crianças dentro do trailer dela, ensinava a ler, ele me ampliou o olhar. Ok, filha, tem crianças para você trabalhar, mas tem muitos tipos de criança, não foque só numa coisa, foque... Meus pais fizeram isso comigo. Meu passado terrível, doloroso, que só era um peso, uma mágoa, uma dor e um motivo lindo para me chorar, que a gente tem esse gosto também, né? De ser, nossa, que nem minha avó, eu aprendo muito isso com minha avó. Vó, cortei o dedo. Nossa, mas eu cortei os dois. Depende de mim, só de mim. Eu acredito que eu tenho certeza. Não gosto de falar que tenho certeza, mas eu tenho. Vou fazer o quê? Desculpa aí. Todo o nosso passado, de cada um de nós, só podia ser assim, porque não cabe um acontecimento que não está permitido. Só que a gente se relaciona como a gente quiser. Como a gente quiser. Ah, não, Ivana, como a gente quiser não, porque você, pronto, teve isso, mas você não teve um pai abusador, não teve uma mãe que te bateu até sair sangue. Olha, filha, eu não sei qual foi o teu passado, mas eu sei que você está aqui sentadinha hoje só por causa disso. Que a Oliveira dá aquele tipo de azeitona só porque aquela marca fortaleceu alguma coisa modificou nela. E que tem essa sabedoria só porque passou por aquilo. Não porque estava sentado lendo, estudando sobre aquilo. Porque passou por aquilo. E a gente pode convertir toda a nossa dor em cura. E o mais lindo é que não é nem para você a cura, é para os outros. Eu bati no meu filho até os 8 anos de idade. Agora, eu tenho 2 caminhos e uma linha bem tênue. Não são tão assim, são bem assim, ó. Que terrível que eu fiz, coitado do meu filho, que culpa que me dá, que mais violenta que eu fui. Imagina, não foi uma violência assim, de espancar um menino, mas para mim, ontem eu vi uma criança tomando um brinquedo da mão de outra e foi tipo, ah, que violência! Eu sinto a violência muito assim, muito, qualquer coisa para mim é violência. Eu batia no meu filho, eu posso pensar assim, putz, eu posso escolher viver, que terrível aquilo que eu fiz com meu filho, que mãe, se eu pudesse voltar atrás. Olha, ou então eu posso pegar no meu passado, na minha experiência, validar, me honrar por ter passado por tudo aquilo, porque, pô, é minha arte, né? É minha vida, e ninguém vive nos meus sapatos para entender, para saber e para escolher. Ninguém foi criada como eu, nem minha irmã gêmea, que ainda a gente descobriu agora, faz sentido para a gente, não sei se é verdade, mas faz sentido, que as gêmeas é uma alma dividida em 2. E a missão delas não tem como não estar, porque é a mesma história, né? Só que é a experiência de viver uma alma em 2 corpos, né? Então, tudo que ela faz me impacta assim brutalmente. E tudo que eu faço impacta ela brutalmente. Influencia e abre ou fecha ou magoa ou liberta, assim, não é relação de dependência, é relação de como se diz? É uma influência muito grande que uma tem na outra, mas é de parceria, sabe, de construção em conjunto mesmo. E eu posso olhar aquela vivência e dizer assim, putz, mas olha só, eu bati no meu filho e agora chega a mãe que bate no filho e acho que
Nunca se sentiu tão acolhida por alguém. Você bate no teu filho? Nossa, e não é você bate no teu filho, sua descontrolada. Nossa, eu também vivi esse descontrole. Sabe que dá para sair dele? Então, a minha cura, na verdade, não é nem para mim, é para fora. E quando a cura nossa, o nosso passado significa na expansão, na partilha, nossa, aí que você honra ele, sabe? Aí que... Porque aí tem um valor, sabe? Você diz assim, tá, passou aquilo, mas agora, olha, tudo que está se passando por causa daquilo. Você reconhece teu passado e liberta. Não é libertar a pagar as marcas, são marcas. Eu bati no meu filho e isso vai ficar pro resto da minha vida. Mas como eu vivo essa marca, a Olivera está lá sendo Olivera, com sua marca integrada nela. Não está questionando a marca. Nem fazendo o que eu estou fazendo agora, que é dando um significado a ela. Mas tu vê, eu sou Olivera na metáfora, né? Eu não sou Olivera, né? Eu sou Ivana Jauregui, ser humano, cheio das coisas. Essa na semana passada, na segunda-feira, eu fui buscar minha filha no treino dela de ginástica olímpica. E aí a professora chegou com ela lá fora e falou assim, ela foi picada por uma abelha aqui na mão, e se você olhar o braço dela já está correndo o veneno. Então aconselho que vocês sigam urgente para o hospital ou para a farmácia para tomar um antialérgico, né? Porque eu sei o quanto é grave isso. Obrigada. E aí eu moro a 7 quilômetros da cidade, numa estrada de terra. Aí eram 8 horas da noite, ela entra no carro, né? Aí ela falou, você não vai me dar, né, antialérgico? Conheço a mãe que eu tenho, né? Aí ela começa a chorar, muito. Falei, por que você está chorando? Eu queria ter uma mãe normal, uma mãe que me desse antialérgico, uma mãe cuidadosa, uma mãe que me ama. Não, uma mãe que pega e fala assim, você dá conta disso. Não uma mãe que fique falando, você é forte para isso, eu sou fraca, o veneno está aqui, é real. Olha isso, eu sou irresponsável, você é uma louca, né? Eu ouvi isso da minha filha, segunda vez. E imediatamente isso que me remeteu, porque é assim, né? Você está o tempo todo ali, como eu não me defendi disso, né? Não quis provar para ela que eu era uma mãe ótima, me remeteu. A minha mãe nunca me deu um remédio na vida, nunca deu um remédio. Então, e eu tive crise de enxaqueca quando era pequena. E ela falava assim, vai dormir no quarto escuro que passa. Eu queria matar minha mãe, né? Pelo amor de Deus, me dá um comprimido. Eu vejo as pessoas tomando comprimido, né? E aí achei tão, assim, senti um carinho tão grande para minha mãe naquele momento. E aí tá lá minha filha, aí chorando, que não tinha, eu tinha que deixar ela falar, porque não tinha conversa, né? Aí ela falou, 7 quilômetros, chorando, falando, chegou em casa, e aí eu falei, deixa eu ver aí como é que tá sua mão. E realmente estava ali, né? Tinha um veneno correndo aqui. Acontece que eu não sou uma louca, né? Eu tenho alguns recursos, e um deles chama biomagnetismo. Então eu falei, vamos lá, deita aqui. Primeiro a gente chegou lá, estava muito inchado, e o Fábio, meu marido, pai dela, ele pegou barro, passou bastante barro ali, e o barro foi puxando o veneno. Então já aquietou bastante, assim, com barro. E na verdade ela estava já mais tranquila, mas ainda falando, puxa, será que não seria tão mais legal ser normal, né? Tomar um anti... Ela ainda estava com essa questão. Aí ponho ela para fazer o biomagnetismo, que é um processo que eu faço uma bioenergia com os pezinhos, com as pernas dela, aonde eu vou... Alguém conhece aqui biomagnetismo? Aonde eu vou assim, perguntando, eu faço uma marquinha no calcanhar e eles ficam iguaizinhos. Depois eu posso até mostrar para vocês. Aí eu vou perguntando para o corpo dela, né? Um protocolo ali que tem. E quando a perna dela encurta, direita encurta, é porque ali que está a questão. Então eu uso esse protocolo e vou perguntando, e aí eu vi que ela estava com 2 bactérias e 2 parasitas no corpo. E aí eu falei para ela, essa abelha,
ela é maravilhosa, né? Essa abelha, ela veio, uma abelhinha veio, te pôs ali uma vacina, né? Te pôs ali um remedinho. Não é como veneno. A abelha, olha para uma abelha, não tem veneno, né? Foi lá, é veneno para a sua relação, né? Não é o veneno. A gente chama de veneno, e que pode ser veneno também, mas não é por si só veneno, né? É só na relação que vira veneno. A abelhinha vai lá e ela faz a sua mãe, então, vir aqui, olhar para você e ver o que realmente importa. Que você tem 2 parasitas e 2 bactérias importantes para serem cuidadas. E eu tinha todos os sintomas. Quando eu olho para os dias anteriores, eu falo, nossa, aquela irritabilidade, aquela falta de apetite dela, um estado mesmo, um descascado aqui na pele. Estava tudo ali, mas eu não estava olhando. Aí veio a abelha e me fez olhar. E aí me deu um amor por essa abelhinha, né? Agradeci muito essa abelhinha e fui lá, pus os ímãs nela. Aí você trata com polaridade de ímãs. Você põe os ímãs em certas partes do corpo e o corpo se reorganiza. Muito bem. Ela começou a se acalmar e no dia seguinte ela olhou para o braço e ela não tinha mais marca nenhuma, a mão já não tinha mais nenhum inchaço e por causa do tratamento com a parasita e com a bactéria, ela também estava se sentindo muito mais tranquila. Aí ela falou, eu odeio dizer isso, mas é muito bom se sentir forte. Odeio dizer isso, que eu vou dizer que você está certa. E não estou com idade para andar dizendo a mãe que está certa, né? Pois 13, não é a 14 verdade, anos. exatamente, não é o que eu tinha que fazer agora. Mas que bom, que bom. E então, não estou dizendo que não tem que ser olhado. Ah, a abelha picou, é que você precisava dela, aproveita aí que seu corpo vai saber o que fazer. Vai saber mesmo. Mas a gente, como disse a Ivana, a gente nasceu dessa maneira. A gente não está preparado para ser quem a gente nasceu. Esse é o problema. A gente nasceu com uma possibilidade de potencialização com nossos encontros que faz parte da nossa existência, mas a gente está preparado para se despotencializar a cada encontro, né? Então, é nesse sentido que eu digo que não tem doença e logo não precisa ter cura. Então, a gente precisa curar a ideia de que tem doença, talvez. Mas eu não estou dizendo que não existam desafios, que não existam processos a serem olhados, a serem tratados, a serem cuidados, né? Sim, muitas vezes as pessoas vêm me perguntar como é que eu me relaciono com a criança, o que eu faço quando acontece isso, o que eu faço quando acontece aquilo. Eu vejo, a gente no nosso movimento, né, de educação viva e consciente, a gente tem criado um engessamento para você, né? Para você parar de atuar daquele lugar de falta de conexão, né? Escutando a Ana falar, eu acredito que a gente está bem próximo de um momento de começar a soltar esse engessamento, né? Começar a ser, mas é que assim é perigoso, porque você vai soltando e você vai começando a se libertar nessa relação. Você precisa observar se você está se libertando a entrar nessa relação de oliveira para oliveira, ou se você está caindo no velho padrão. Porque, assim, lamentavelmente, da forma como a gente se relaciona, que está cheio de programas e crenças no meio, precisa desconstruir aquilo. Senão a gente não... Assim que eu vejo, tá? Você pega tudo que eu falo assim com muito cuidado, porque eu falo bem convencida do que eu estou falando, e isso até é perigoso, né? Mas eu vejo que a gente precisa desconstruir aquilo. Porque assim, do jeito que a gente se relaciona, cheio das Theta Healing, comunicação não violenta, coaching, cheio das... Educação viva. Educação viva. Sim, porque não é o Theta Healing, a comunicação violenta, a educação viva, é como a gente se relaciona com isso. No outro dia eu percebi, estávamos lá na escola, eu quase chorei. Falei, putz, eu mesma criei um formato para você se desconstruir e encontrar a tua base para se relacionar de verdade. E eu vejo muito acontecer as pessoas pegando esse formato e botando no meio.
Assim, pronto, aí vai além das nossas possibilidades, né? Como inventores. Por isso que agora a gente está trabalhando a desconstrução de ficar na estagnação. Porque enquanto eu tiver gosto pela estagnação, é isso que eu vou fazer. Vou ouvir a Ivana falar sobre escuta viva e vou ficar ausente fazendo a técnica da escuta viva, né? Mas Fixar, e você é representante, né, de alguma coisa. E fica confortável. Agora você faz parte de um grupo que é muito lindo, que tem um apoio, que tem uma experiência e pronto, relaxa. E eu me responsabilizo. E fico ausente, claro. E de novo a mesma, não importa do que técnica, de que for, não importa o que você escolhe, é o lugar onde a gente bota a formação, pedagogia. Formação de pedagogia. Que é uma anestesia para essa dor. Ótima formação de pedagogia, mas o que você faz com ela? Você bota no meio entre você e a criança? Que é o que a gente está habituado a fazer. Por quê? Porque me relacionar diretamente é um risco constante. Mas então, olha só, você encontra o desequilíbrio, o que você enxerga na criança. Você faz, olha para você, vê teu desequilíbrio, vê teu desvio, Quando você olha para a criança de novo, você já sabe o que fazer com ela. Você simplesmente sabe o que... É que a gente sabe como se Porque aí você está inventando. Porque aí você entrou no campo da invenção, no campo da criação, né? Você olha as crianças se relacionando, elas não estão pensando, ai, a menina fez assim comigo, como eu vou me relacionar. Estão sendo o tempo inteiro. Claro que elas já começam a criar, por causa das suas marcas que vêm da nossa educação, das vivências que a gente oferece para eles, já começam a criar espinhos na relação, né? Mas pelo menos até eles se relacionam nos espinhos. A gente já cria a teoria do espinho. Né? E não fixa lá depois. Flui. A gente já vai criando o espinho. Assim, eu tenho refletido bastante sobre isso também, sabe? Eu falo, putz, mas assim, sei lá, eu continuo aconselhando as pessoas de se enchesse até você não aguentar mais. Se enchesse até você não aguentar mais mesmo. Porque por algum lugar a gente precisa desconstruir. E alguma contenção, é como um limite. Tá, eu estou batendo, eu estou xingando, eu estou agredindo, eu estou me projetando, eu estou não compreendendo nada, eu estou cheia das formas. Então, não bato, não compreendo mais nada, me encheço. Até que em alguma hora você vai estourar você vai aceitar tudo que você vai abrir mão de tudo, como uma criança, quando você pega ela, sabe? Em alguma hora ela vai desistir. No momento que você desiste, você sente. Não vai perguntar para ninguém. Você simplesmente sabe, sente. Putz, encontrei outro lugar, sabe? Nossa, esse é um lugar muito mais verdadeiro, sabe? Desisto de tudo que eu sei. Não abandono. Minhas marcas estão lá. Mas eu desisto. E eu olho para você, criança que acabou de bater em não sei quem, ou que está me contando uma mentira, e eu já trabalhei com muita criança que mente, com muito adulto que mente. Eu já trabalhei com todas as minhas mentiras. Legal, são minhas marcas, mas entre eu e ele não tem nada disso. Eu me aventuro a simplesmente ver o que está lá, mas aí eu preciso ir na minha vulnerabilidade de criança. Ir ao encontro, de verdade, sem defesa, sem casca, sem nada, simplesmente ir ao encontro. E quando você passa muito tempo nesse enxergamento, que a gente fala disso, você começa, como é uma observação tão profunda de você próprio, você começa até a descobrir, porque assim, te digo, eu trabalho há muitos anos com essa educação, e mesmo assim, às vezes uma criança me reflete um negócio, mas eu já percebo, entende? Putz, estou aqui, criei minha defesa. Ou então, Catarina, vem cá, você lida com ele, porque eu estou cheia da defesa aqui. Pelo menos eu consigo me colocar um limite, me educar a mim mesma, me conter a mim mesma. Para mim não é o fim de alguma coisa, é um caminho de aonde que vai dar, não sei, mas eu sei que a gente precisa de um remédio para curar uma coisa. Né? Sei que a gente precisa de alguma maneira mudar urgentemente essa resposta. Meninos, as nossas crianças estão sendo medicadas, elas estão sendo adormecidas pela gente, porque a gente não sabe mais lidar com elas. E em lugar da gente questionar como é que eu estou lidando com ela, a gente questiona como é que ela está reagindo ao que eu faço. A culpa é dela. Parem meninos, vocês estão me deixando louca. Não, cara, você sempre esteve louca. Eles só estão te mostrando tua loucura.
Eu falo para minhas filhas, chega, preciso silêncio. Eu estou estressada, não é nada com vocês. Mas eu estou estressada, preciso silêncio. Pelo menos fica claro. Ainda preciso pedir silêncio, porque não estou tão rápida assim. Mas pelo menos fica claro, pelo menos já o peso da loucura não é para eles. Eles não assumem mais essa loucura. As crianças não estão aguentando mais, elas estão reagindo. Ou elas ficam loucas, estressadas, hiperativas e todo aquilo hiper coisa, que até é assustador, porque, nossa, a gente vê tanta hiper alguma coisa na criança e você olha, é uma criança normalita, que não tem nada, pelo menos da minha perspectiva, não tem nada. E está cheio de diagnóstico disso, daquilo. Por quê? Porque a mãe não aguenta mais e quer adormecer ele. De alguma maneira. Ou então as crianças estão fugindo para o isolamento, né? Não precisamos sentir culpa, dor, peso, nada, mas responsabilidade sim. E quando a gente sente responsabilidade, a força de atuar, de libertar, de fazer diferente, é muito gostosa, não é ruim. Nossa, o que a gente está fazendo? Vou ficar deprimida. Não vou ficar deprimida, vou ficar com vontade. Nossa, tem um pepino para resolver na minha frente, vamos lá. Eu me sinto capaz? Claro que sim. Eu estou pronta? Não, mas vou fazer. Vou me ir aprontando. A gente tem uma imagem muito boa que é assim. Tem um trem que precisa de um trilho, né, para poder correr. Então, aquele trilho é um limite. Porque se eu pego esse vagão e ponho ele aqui, ele não tem para onde ir. Mas aqui no trilho, ele vai. Então, a gente pode chamar esse limite de contenção, ele dá uma contenção para o caminhar. Agora, se eu ponho uma barreira na frente do trem, eu impeço ele de ir. Aí a gente vai chamar isso, por exemplo, de um limite, que é o meu limite que impede o trem de caminhar. Então, às vezes a gente confunde isso, né? Deixa a criança fazer o que ela quiser para ela ser livre. Deixa esse vagão em qualquer lugar para ele ser livre. Ele vai deixar de ser trem. Né? Para ele ser trem, ele precisa da contenção. Essa contenção, ela é criada sempre, ela é atualizada, ela é um efeito de uma relação cultural, social, afetiva. E a barreira que eu ponho na frente é um limite que impede aquilo. Então é bom a gente diferenciar, para a gente não confundir e começar a justificar as nossas ações. Falar, não, só estou dando contenção. A palavra não vai dar contenção, né? Eu só estou dando o limite. A palavra não vai dar o limite. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou impedindo um fluxo? Ou eu estou dando um caminho para esse fluxo, né? Porque se eu não der esse caminho, ele também não pode ficar perdido, porque a gente nasceu e ainda sustenta uma sociedade desorganizada, desalinhada. A gente desviou, a gente teve um desvio na humanidade, eu não tenho dúvida disso. Eu tenho todas as certezas do mundo, e elas são altamente cambiáveis, à tarde pode ser que seja outra certeza. Mas agora eu posso dizer, eu olho para a humanidade, para mim mesma, e para a humanidade, a partir da minha perspectiva, e eu vejo um grande desvio. Como é que a humanidade, e eu posso provar esse desvio, o ser humano nasceu com uma qualidade física que proporciona todo esse jogo da vida. E a qualidade física é o seguinte, ele nasce com uma cabeça pesada, proporcionalmente muito maior do que qualquer outra parte do corpo, e nessa cabeça ele tem um cérebro e tem sentidos. Quando o bebê nasce de um parto normal, de uma maneira geral, pode acontecer de outra maneira, mas de uma maneira geral ele nasce pela cabeça. Então, quando ele passa a cabeça, o resto do corpo se organiza e passa. Então, vai seguindo aquela cabeça. Quando o bebezinho nasce, o pescoço dele não fica firme. Em um mês, mais ou menos, ou varia isso, né? A cabecinha encontra a primeira vértebra, encontra aquele piso, se relaciona, se integra ali e aquela fica firme. Foi o pescoço que ficou mais musculoso? Não. Foi um encontro, uma relação. Opa! Agora, quando essa cabeça faz isso, o que vai acontecer? A coluna vai começar a ter uma direção, um norte. Então, imagina que eu tenho uma vara de pescar aqui de bambu, eu empurro essa vara para baixo, ela faz pressão para cima, não é? A cabeça começa a
bem em cima do atlas, né? A primeira vértebra empurrar a coluna para baixo, a coluna começa a ir para cima. Então, em pouco tempo, o bebezinho agora tem coluna indo para cima. Tem músculo aqui, tem ideia de postura, tem nada. Tem uma relação com a gravidade e com as suas partes, que estão o tempo todo caindo em direção ao chão, mas se tem um piso, a gravidade manda de volta. Então, cabecinha está lá, com o piso da primeira vértebra, e agora indo para cima, está caindo, e a gravidade mandando para cima, e a coluna subindo. Braço e pernas livres. Aí, essa criança, com essa organização, começa a irradiar para os seus braços e pernas, que são bem curtinhos, a princípio, né? E aí, quando ela dá essa irradiação, uma hora a criança fica em pé. Ela está em cima do pezinho? Claro que não. Pezinho daquele tamanhinho, sem nenhuma musculatura preparada para isso, ela está nessa relação. Cabeça caindo em direção à coluna, coluna subindo em direção à cabeça, e esse equilíbrio faz, opa, aquela perninha livre experimentar, mas ela não está lá no chão. Vocês conseguem lembrar disso? Ver isso? Né? Então ela está ali. Este processo, então, ele vai se organizando, ele vai se ajustando e, de repente, o corpo vai ganhando um equilíbrio. E agora os pés vão ficando mais aterrados, crescem, né? Os membros crescem. Uma criança, ela demora 7 anos para ter essa dimensão, né? Ela levanta o braço, está aqui, está aqui, está aqui. Então, quando isso já se organiza, ela ainda tem essa dependência relacional da cabeça com a primeira vértebra. Enquanto a cabeça estiver caindo em cima da primeira vértebra, a coluna vai andar em direção à cabeça e braço e perna vão se mover. E o tronco inteiro vai se mover a partir das suas articulações. É simples, é dado, assim, você vê isso acontecendo. Todos nós aqui nessa sala perdemos essa conexão, que ainda existe, mas a gente não usa. A nossa cabeça, de todos nós aqui do Ocidente inteiro, ela fez esse deslocamento. E ela não está caindo sobre a primeira vértebra, ela está deslocada. Então, quem está segurando aqui para a gente não cair? Uma tensão. Ou um abandono. Se eu me abandono, alguma coisa me segura. Não adianta uma postura, porque não é uma questão de consciência. Isso é uma questão de existência. Não é consciência. Então, é assim. A gente não tem como a gente retomar isso pela consciência. A gente tem que retomar isso pela existência. Eu posso ter consciência de como fazer isso, mas é a existência que vai fazer. Então, todos nós aqui, o Ocidente desviou. A cabeça não cai na primeira vértebra, é básico. Se a cabeça não cai na primeira vértebra, eu fico aqui com 4, no máximo, sei lá, 5 quilos que vai pesar uma cabeça, a Deus dará. Então, olha só, se eu estou numa postura normal, minha cabeça está caindo para trás. Está vendo? Ela está fazendo esse eixo assim. Se eu soltar todo o meu corpo, vou soltando, opa, ele cai para trás. A gente já daria assim. Aí a gente faz um jeitinho, né? Ou eu projeto um pouquinho, ó, pronto, já equilibrei. Estou caindo para trás e agora para frente. Faço um esforço. Ou compenso com o ombro, ou compenso com a bunda, ou compenso com o quadril, ou compenso com o dente, enfim. Ou eu vou espalho toda a compensação pelo corpo, que parece que até estou relaxada. Que relaxada. Espalhei tudo. Porque eu não paro. Super relaxada. Né? Porque eu espalhei as compensações. Trava aqui, trava ali. Então, até hoje eu nunca vi uma criança nascer sem essa possibilidade, com a exceção de que se tem uma paralisia cerebral. Quando um bebê nasce e acontece alguma questão e ele nasce com uma paralisia cerebral e essa condição não acontece, ela vai ter que então ser desenvolvida para que esse bebê cresça e possa se mover. Ou ele não vai se mover, né? E aí vai ter que usar a cadeira de roda e tudo mais. O que não é um problema. O problema é quando a gente nasce com essa condição e desperdiça. Então, o problema não é ter essa condição. E quem não tem essa condição? Quem não tem essa condição tem todas as outras condições. Ao cego não falta visão. O problema é ser cego e não ver, não usá-la, né? Não ser cego e não usar. E se fazer de cego. Então, é assim que eu provo que a humanidade teve um desvio. Nessa matéria que a gente reconhece como a nossa expressão de vida nessa Terra,
a gente não está de acordo com a fisiologia, com a biologia e com a anatomia dela. Pronto, desvio. A gente deveria viver de acordo com uma fisiologia, uma anatomia e uma biologia que não prende a gente a nada, pelo contrário, que nos dá condição de criar. Então a gente nasce, como bem disse a Ivana, com a possibilidade de ser um criador, com toda a estrutura para isso, aí a gente desconecta e a gente vira um escravo. Mas chega uma hora que é responsabilidade nossa. Porém, o que acontece? As crianças nascem, todas as crianças que não tiveram algum acontecimento que impediu isso, elas nascem, a cabeça se organiza com a coluna se organiza com a cabeça, os membros se organizam, enfim, ela está inteira organizada, e aí por isso ela pode brincar lindamente, trepar, subir, descer, andar, está livre, porque ela está organizada, e a gente coloca ela num ambiente que vai desorganizar. E esse ambiente somos nós somos o ambiente da criança, nós somos esse meio ambiente. E a gente, com uma presença desorganizadora, desorganiza as crianças. Então, quando eu falo espelho, é isso. Como é que eu, desorganizada, quero ensinar uma criança organizada a não fazer o errado? Entende? Eu para poder olhar fora e ver uma encrenca ali e precisar interferir e precisar atuar, porque a gente precisa, porque a gente está realmente num meio ambiente que ainda sustenta uma desorganização muito grande, e eu estou diante de uma pessoa organizada, né? Se é uma criança que tem até 7 anos, ela está organizada. Eu preciso me organizar para então me relacionar com ela. Porque senão não tem outra. Eu vou fazer o certo. E o certo é o que a Ivana falou. Só que não é a Ivana que está lá. Jung dizia uma frase assim, quando abriram o Instituto Jungiano, ele ficou muito puto, né? Porque ele falou, vocês não entenderam nada. Não é possível que vocês não entenderam nada do que eu escrevi até agora. Porque se vocês tivessem entendido, nunca abririam um instituto para formar junguianos. Aí ele fala 2 frases terríveis. Uma é assim: o meu bisavô, ele abriu um instituto para crianças com deficiência mental. E agora vocês estão me dando o presente de abrir um instituto para adultos com deficiência mental. Porque só pode ser isso. Foi isso que Jung falou. A segunda coisa que ele falou, graças a Deus eu sou Jung e não junguiano. Deus me livre de ser junguiano. Graças a Deus eu sou Jung. Né? Então, graças a Deus a Ivana é a Ivana e não a educação viva. Graças a Deus ela é a Ivana.